Olá, pessoal. Africanidades conectadas, trazendo até vocês, em primeira mão, a obra de um afro-itajaiense que há muito tempo reside no Paraná, Paulo Rolando de Lima. Ele é professor, arquiteto, trabalhou na Universidade Estadual de Londrina e também no Instituto Federal Tecnológico do Paraná. Ele lançou esse livro aqui agora, dia 20, próximo passado, quando nós fizemos a segunda virada afrocultural, comemorando os 71 anos do Sebastião Lucas. O Paulo Rolando é um dos vários filhos de José Adil de Lima e Teodora de Lima. José Adil de Lima foi um dos fundadores do Sebastião Lucas aqui na década de 50. Participou da diretoria juntamente com a sua esposa, Teodora de Lima, com Osmar Camilo Airoso, com quem mais? José Paulino da Silva, conhecido como José que Brilha, e tantos outros. José de Lima também foi uma liderança do movimento operário aqui em Itajaí, nos anos 40, 50 e 60. Ele foi um dos construtores do primeiro hotel aqui em Balneário Camboriú, o Marambaia. Ele era técnico em armação de cimento armado. Ele também trabalhou na ampliação do porto, do cais do porto de Itajaí, e ainda na década de 40, 50, na construção da arquibancada do Marcílio Dias. Ele foi também do Partido Comunista Brasileiro, foi secretário estadual e foi vítima do regime civil, militar, empresarial, porque o golpe de 64 ele teve essa articulação de um segmento da sociedade civil, de um segmento do empresariado e das Forças Armadas. Então ele foi preso, torturado, julgado, e também o filho dele, que era uma liderança do movimento estudantil, estudou no Colégio Salesiano e, na época que foi preso, fazia a Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Ele também foi preso. Ambos são falecidos. O Gil Adil de Lima. Então, nessa obra aqui, né, um exercício de memória sobre Dona Dora e seu Adil. Foi um livro que foi lançado agora recentemente, a obra, né, do Paulo Rolando, como eu estou falando, que nós tivemos a grata satisfação de escrever o prefácio. Eu particularmente conheci tanto o seu Adil quanto a Dona Dora, Dona Teodora, porque quando eu fiz a minha tese de doutorado, no início dos anos 2000, que eu a defendi, falando da organização do operariado itajaiense a partir do porto, eu me estendi desde a fundação da primeira entidade dos trabalhadores portuários até o momento do debate da, abre aspas, modernização ou privatização dos portos. Então eu tive a oportunidade de, em 1999, entrevistar o seu Adil lá em São José dos Pinhais, no Paraná.
Na época ele já estava com a saúde um tanto abalada, mas foi uma ótima conversa e algumas partes do que nós conversamos está no livro A Estiva Papa Siri, Mãos e Pés do Porto de Itajaí, que é uma versão da minha tese de doutorado. Posteriormente, eu conheci, né, o Paulo Rolando, o Salustiano, a Dora Lúcia, eu já conhecia, que é a irmã dele, também filha do seu Adil, também procuradora da Universidade Federal do Paraná. Então eu tive essa grata satisfação de ser convidado para fazer o prefácio dessa obra que eu convido vocês a conhecerem para mostrar o protagonismo dessa família negra numa Itajaí dos anos 40, 50 e 60. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns fragmentos dessa obra para que vocês tenham uma dimensão do que o Paulo Rolando de Lima nos conta a partir das memórias dele e da família. Hoje, pela manhã, nós estivemos na Biblioteca Pública de Itajaí, Biblioteca Silveira Júnior, e entregamos lá, a pedido do Paulo Rolando, o autor da obra, entregamos lá 4 exemplares para que as pessoas conheçam a trajetória dessa família, que logo após o golpe militar teve que sair de Itajaí. É importante dizer também que José Adil de Lima estava juntamente com o Carlos Fernando Pris e outros na organização de um colégio comunitário, né, também nos anos 50 e 60, organizado pela Intersindical de Itajaí, que é o Colégio Pedro Antônio Faial. Então, o Colégio Pedro Antônio Faial foi idealizado por esses homens sindicalistas dos anos 50 e 60, visando melhores condições de escola para os seus filhos e filhas. Nós precisamos conhecer um pouco mais a história do operariado itajaiense, da participação da população negra nesse operariado. E aí inclui uma série de histórias que estão ainda nos subterrâneos, né, que precisam vir à tona. E uma das finalidades do nosso canal, Africanidades Conectadas, é justamente isso. Então eu vou ler aqui uma parte da obra do Rolando, que ele intitula Os Ancestrais. Então ele fala um pouco dos antepassados dele, do lado paterno e do lado materno. Então o subtítulo desse capítulo é Os Ancestrais. José Adil e Dora aprenderam com a vida e ensinaram os seus filhos a se interessarem pela história dos ancestrais, para entender melhor as razões da discriminação racial que sofriam, para que não sofressem muito quando eles fossem objeto de manifestações de racismo. Assim, conhecendo mais sobre as circunstâncias passadas, poderíamos enfrentar o presente com altivez e buscar um futuro de mais igualdade e cidadania. Para quem é como eu, mulato, ou tecnicamente um brasileiro resultante da miscigenação, nem sempre cordial e consentida, não é muito fácil pensar em ancestralidade sem considerar que a sua parcela inicial de sangue branco pode ter resultado de um estupro de uma escravizada
e não de uma história de amor entre um homem e uma mulher de cores de pele diferente. Mesmo na segunda hipótese, é mais provável que o rebento tenha sido acolhido e cuidado pela metade preta da relação, a parte que mais se interessa e emociona. Meus ancestrais, ou melhor, os ramos dominantes da minha árvore genealógica, vieram de algum lugar da África que eu nunca consegui descobrir qual era. Fato que marcou significativamente a minha história pessoal e de todos os afros brasileiros, já que desde cedo temos que encarar as diversas formas de manifestações de discriminação, explícitas ou disfarçadas, motivadas pela origem africana e pela cor da nossa pele. Acho mesmo que a impossibilidade de um dia visitar a aldeia onde viveu meu tataravô é mais uma das formas perversas de discriminação, pois ela só existe para os descendentes dos negros escravizados. Todos os outros imigrantes voluntários sabem, ao menos, de qual país vieram seus antepassados, seja pelo sobrenome que trouxeram ou pela língua que falavam, enquanto os afro-brasileiros só conhecem o continente, a África, e terão imensa dificuldade em descobrir em qual dos mais de 50 países e em qual região vieram os seus ancestrais, ou qual o grupo étnico ou linguístico africano estão ancestralmente ligados. Mesmo aqueles imigrantes europeus ou não que dizem ter chegado ao Brasil a partir da metade do século XIX, com uma mão na frente e a outra atrás, escolheram deixar a sua terra natal na esperança de melhores condições de vida, ao invés de ficar e enfrentar a fome ou a perseguição política ou religiosa. Nenhum deles foi capturado e sequestrado, marcado a ferro quente e lançado à força no porão de um navio, nas condições descritas por Muhammad Bakwaqa em 1853. Então aqui o Rolando cita uma citação do livro do Laurentino Gomes, no livro Escravidão, volume 3, que ele faz uma descrição feita por Muhammad Bakwaqa, que foi um escravizado que escreveu depois a sua biografia. Inclusive, existe aí na rede, na internet, no YouTube, documentário falando de Bakwaqa, o qual eu aconselho que vocês conheçam, né? Continua o Paulo Rolando, depois de citar aqui o Laurentino. A falta de informação sobre a presença do negro no Brasil e sobre a África, nas aulas da escola primária, despertava em mim grande curiosidade e muita desconfiança sobre a história mal contada que parecia justificar a situação de pobreza e exclusão social em que vivia a população negra de Itajaí, cidade natal de minha mãe, na qual passei a infância. A bisavó de minha mãe teria nascido na África e aqui chegou adolescente, provavelmente nos últimos carregamentos que antecederam a extinção do tráfico negreiro legal. Minha avó Justa contava que era considerada uma negra ladina porque sabia muitas coisas além das conhecidas pelos negros daqui de Itajaí. Ela recebeu ou adotou o nome cristão de Justa, como minha avó,
infelizmente, jamais fiquei sabendo como era seu nome original em África. Procuro imaginar minha trisavó, menina, brincando em torno de uma árvore sagrada de sua aldeia, mas não dá para esquecer que ela certamente foi forçada a caminhar de lá até um porto, embarcada em um navio negreiro, e que sobreviveu à travessia do oceano sem saber onde estava ou para onde estava indo. Em um local como o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, ela foi oferecido à compra, provavelmente como descreveu um médico alemão, também citado por Laurentino Gomes na obra já mencionada. Então, nessa parte do livro, que ele remonta a partir da memória, a partir da tradição oral, um pouco da história dos ancestrais dele, das avós, sobretudo. De um lado, a avó Estela, de outro lado, a avó Justa. É óbvio que eu não vou dar o spoiler de toda a obra. Então eu quero mostrar a vocês que essa obra do Paulo Rolando de Lima, ele faz um resgate a partir da memória e da tradição oral da população negra Itajaí, com ênfase na família de sua mãe, uma vez que o pai dele veio do Paraná, estabeleceu aqui, e ele aponta aqui para nós alguns territórios de Itajaí que eram majoritariamente negros, de descendentes de escravizados, a começar pela Pedra de Amolar, pelo Beco da Castanha, pelo Beco do Quilombo e outras regiões da cidade. Que quem quiser conhecer um pouco mais, é só se dirigir à Biblioteca Pública de Itajaí, né, a Silveira Júnior, que fica ali do ladinho da prefeitura, onde no passado era uma fábrica de tecido, inclusive, a fábrica Renault. E eu vos convido a conhecer um pouco a trajetória da família da Dona Dora e do seu Lima. É importante lembrar que eles, com todas as dificuldades que tiveram, como outras famílias negras, entenderam que o caminho da ascensão social para os filhos era a educação. Então, todos os filhos, a duras penas, como a grande maioria de nós negros, conseguiram escolarizar-se, tornarem-se professores, advogados, engenheiros, doutores e também alguns dos seus netos. Eu estou falando assim porque eu penso, a partir da leitura que eu fiz da obra, acompanhei toda a construção dessa exercício de memória, é um modelo a ser seguido. Família de Dona Dora e do seu Adil de Lima. Fica o convite. Bento, onde tem exemplares para vender? No dia do lançamento, nós vendemos alguns exemplares e os demais, o Paulo Rolando pediu que eu distribuísse para os movimentos sociais e para as bibliotecas públicas e para alguns conhecidos seus, porque ele veio de Curitiba, lançou a obra no dia 20, né, no dia 22, como eu mencionei anteriormente, no evento da segunda virada afrocultural, e teve que retornar a Curitiba, onde ele reside.
E eu acredito que posteriormente ele vai nos comunicar onde encontrar um exemplar da sua obra intitulada Um Exercício de Memória sobre Dona Dora e seu Adil. Enquanto a gente não sabe onde essas obras estarão à venda, o convite é para que você vá até a biblioteca pública e tome emprestado ou leia lá um dos exemplares que nós lá deixamos. Grande abraço, axé, afroabraços. Africanidades conectadas têm essa função de socializar o conhecimento, de provocar o debate, de trazer outras histórias para além de uma pretensa história única.